11 tralalá da noite, entro aqui em casa, minha mulher grita pra mim que a casa estava alagada. Foi pra lá. E o melhor, a água estourou pra lá. Do outro lado, o que tem? O meu sofá. Nossa. Fala galera, beleza? Começando mais um episódio de Emanuel Visita. Hoje nós estamos aqui na casa do Leonardo, um amigo que se dispôs, né, a contar a sua história. Mas antes da gente falar com ele, eu quero fazer um comentário aí, galera. A gente está vendo que a gente está tendo bastante visualização, tá? E nós precisamos de seguidores para o nosso canal, tá? Para a gente conseguir chegar até a sua casa, contar a sua história. O Emanuel Visita, ele existe para contar a sua história. Então, galera, vai lá, deixa um like, ative o sininho para você receber as notificações. Segue o nosso canal, vai lá, não perca tempo não. Vai lá, vou esperar aqui um pouquinho para você aí clicar e fazer parte do nosso grupo de Emanuel Visita. Clicou? Beleza, então. Vamos começar o Emanuel Visita, então. Leonardo, muito obrigado por você abrir a porta da sua casa para a gente contar a sua história, contar sobre o seu aquário. Fala um bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que vai assistir a gente aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que tá assistindo aí. Vamos lá contar um pouquinho da minha história do aquarismo, né, que tá longa. Então vamos lá, cara. Vamos partir então do princípio. Como que surgiu o aquarismo na sua vida, cara? Se era sonho de infância e quando começou, quando surgiu e quando você foi conquistando seus primeiros aquários? Conta pra galera a sua história aí. Cara, na verdade, até gostava, sempre gostei de aquário, mas nunca foi um objetivo, nunca foi um... Até um dia que eu tava conversando com um colega que me apresentou, falou que ele tinha vários aquários, e aí de repente ele me trouxe um aquário com dois peixinhos, dois beta, duas fêmeas de beta, aquarinho de mesa. E aí eu fui me interessando, o aquário de mesa foi de 30 litros, de 30 eu fiz um outro de 200 litros, mandei fazer o vidro, tudo, e foi aumentando, o hobby foi só aumentando, só foi querendo, vai entrando sangue, vai, o negócio vai ficando cada vez maior. Aí vendi todos os aquários numa época da minha vida, fiquei sem aquário nenhum, ficou em apartamento. De repente, casei com minha esposa, ela tinha um de 35 litros lá. Falei, vou montar de novo. Aí foi, né? Aí de 35 litros já foi pro outro de 200. E de 200 chegamos aí nessa brincadeira aí, até talvez se aumenta depois de novo. O esquema é viciante. E assim, quando você começou, você pelo beta, e depois qual foi os próximos aquários? Já foi específico de algumas espécies? É comunitário? Porque você chegou a falar para mim que você já teve de ciclide africano, né? Antes de nós chegar antes desse daqui foi de 200 litros, mas vamos lá atrás. Logo depois do beta, é como todo mundo, né? Começa sem saber o que tá fazendo, né? Então, cada dia eu comprava um peixe diferente, cada dia era uma coisa, e misturava um peixe com outro, e virava aquela bagunça. Não tinha aquela noção, sem orientação, não é que nem hoje, que agora tá fácil, né? Você entra na internet, Sim. você acha a maior parte das coisas. Eu tive alguns comunitários, que aí iam trocando de peixe conforme ia passando. Implantado, um pouco antes desse, logo depois do beta, eu já queria um plantado, que eu achava bacana. Aí misturava planta sem saber o que estava fazendo, sem comprar a planta que não precisava de CO2 e não tinha, e aquelas bagunças todas. Depois que eu vendi esses 200 litros, que foi logo depois do de beta, depois do de pouquinho depois, que eu fiquei um tempo sem fazer, sem ter aquário nenhum. Aí eu montei um outro comunitário, só que aí não estava plantado. Ficamos sem planta. Aí decidi colocar planta, ficou mais um tempo plantado. Aí resolvi desmontar tudo e criar um só de ciclídeo. Aí ficamos com ciclídeo um bom tempo, para aí chegar nesse daqui. Aí foi quando eu cheguei nesse daqui. Mas de ciclídeo eu fiquei, até um tempo atrás eu tava com ele aí, tava funcionando os dois. E assim, cara, quando você falou uma dificuldade que você teve, né, para montagem, sobre plantado, né? Talvez a sua dificuldade pode ajudar alguém. Você sabe falar qual foi o seu erro? Foi colocar planta?
sem substrato, ou planta sem CO2, ou como é que foi? Para a galera entender aí melhor, porque muitas vezes a gente está falando de aquário plantado, as pessoas não têm noção que existe um sistema, né? Tem planta que a gente chama de low-tech, que ela suporta sem Sim. CO2 e tal. E como foi essa dificuldade para você? Porque, pelo que você está me falando, a loja também não te orientou. Você foi comprando e não É, teve essa orientação. Essa aqui vai com CO2 ou não? Explica para a galera aí. na verdade, vou ser bem sincero, né, porque tá aqui não, mas aprendi depois que a gente começou a conversar. Então não faz muito tempo que foi quando eu comecei a entender realmente, aliás, você me explicando, né, o que realmente precisava ou não. Foi depois que a gente começou, que eu fui conhecer a loja, que a gente foi batendo papo e eu fui Uhum. tendo noção maior do que preciso ou não. Foi aí que eu tive realmente uma orientação mais próxima do que eu tenho hoje. Mas era como a maioria das coisas, como os peixes também. Ia lá na loja, achava bonito, comprava, trazia para casa e seja o que Deus quiser. Não sabia se o Não pH era sabia se compatível com o pH, não seu sabia, tal. não tinha noção do que era pH, não tinha noção do CO2, se precisava, se não precisava, não tinha noção de qual substrato eu colocava. Se vai Então, mídia, se se não vai, vai. se não vai, aquela coisa assim, vai, desde que a natureza resolve o problema. E Sim, não é assim, né? A gente sabe que não funciona desse jeito. Precisa das vitaminas dentro da água, precisa do CO2 bacana, funcionando redondinho, precisa da iluminação funcionando bem. E é claro, eu acho que assim, como nem toda orientação eu consigo pegar na internet, como também não tem como você falar assim, olha, o seu aquário tem que ser essa iluminação, tem que ser esse substrato, tem que ser. É particular. É uma coisa que eu aprendi que cada aquário tem sua particularidade. Vai sim. depender o tronco que você colocou, o substrato que você colocou, os tipos de planta que você colocou, a posição onde cada planta tá. Às vezes de um lado é mais escuro, aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Eu coloquei as plantas vermelhas ali e não estava chegando luz suficiente, eu tive que dar uma ajeitada. Agora que elas estão começando a pegar, começando a se recuperar. Então tudo depende muito da onde você está localizando suas plantas, onde a iluminação está maior, onde está melhor, qual é o tipo de planta para aquele lugar do aquário, Se é uma planta que gosta de bastante circulação de água, se não se gosta. não gosta, Se ela é de baixo, né, não é de médio. tem tudo isso aí. Agora que sim, que a gente está, que eu estou começando a acertar. Esse é a segunda configuração desse aquário. Tive que dar uma quebrada de cabeça aí para chegar nesse aquário. Bom, já que você chegou nesse aquário, né? Conta pra galera a medida desse aquário aí, pra galera entender a dimensão dele. Esse é o maior aquário que eu já tive. Ele tem 2 por 60 de largura por 60 de altura. Então ele tem 2 metros de comprimento. 60. Aliás, 50 e 60. Ah, tá. 2 2 metros, metros 50, e 60 de 60. altura. Isso. E, cara, e como que você faz essa troca de água nesse aquário? Você faz semanal, quinzenal? Como é que é? É aquilo que eu falo, a particularidade de cada aquário. Eu geralmente não gosto de fazer a troca de parcial. Eu vou só completando a água. Tem muita mídia, tem muito. Investir em mídia. Sim, Para pra gente manter, manter o para sistema manter, biológico para rodando. manter o sistema biológico rodando. Então, assim, tem mais de 10 kg de mídia ali Caramba. no SAMP. E eu vou completando a água, não deixo É um SAMP baixe grande muito. também, né? É A um gente SAMP viu grande, aqui, um SAMP grande SAMP também. grande. E ainda quero colocar um maior ainda. É, o SAMP. Tô vendo se eu coloco um SAMP que pegue pelo menos mais 1 metro aí de comprimento. E o SAMP aqui é grande, hein? Tá lotado de mídia aqui e tal. Aí eu tento não ficar trocando a água. Porque eu entendi, aí é uma particularidade do meu aquário, quando eu começava a fazer a troca normal, a cada 15 dias eu tirava uma quantia de água, mas não estava indo bem para os peixes. Para as Hum, plantas até ia bem, mas aí para os peixes eu comecei a ver que mudava muito o pH, mudava muito os parâmetros os da água. parâmetros da água, aí eu comecei só a completar. Então, uma vez por semana eu completo, quando eu olho no SAMP ali, regulo Abaixo. pelo SAMP, tá baixo. Ah, baixou demais, às vezes preciso viajar, acontece alguma coisa, aí eu completo em cima. Aí eu vejo que tá fazendo muito barulho, alguma coisa assim. Eu completo em cima, mas é pouca água. Pra É ajudar, né? só Você para sobe ajudar. o SAMP e Isso, sobe em cima. também em cima. Cara, e esses peixes que tá aí, é os peixes que você sempre quis colocar? Ou você
pensa em colocar mais alguma coisa aí dentro de peixe? Ou é essa fauna aí que você quer deixar? Tem mais duas coisas que eu quero colocar ainda, que eu não consegui acertar. É os neon, que eu preciso acertar. Eu não consegui acertar ainda de deixar manter os neon. E daqui um ano e pouco, quando eu tiver certeza que a água está normalizada, aí eu quero colocar um sacaradisco. Galera. Galera, é um animal que, para quem gosta de aquário amazônico, não tem como não querer Não o tem. disco, né, cara? Não, é muito bonito, só que o investimento é muito alto também. Sim, sim, é um animal que não pode brincar, né, cara? Não. Tanto financeiramente. E assim, você vai pegar os discos bonitos, mano, o investimento é muito alto, né, mano? É um animal caro pra caramba pra gente ter aí no aquário, só que pra mim é uma beleza única, assim. Eu acho que transcende, né? O formato dele é diferente de tudo que a gente já viu, realmente o disco redondão mesmo e Pra mim, na minha opinião, acho que é um dos peixes mais bonitos que tem. sim. Eu falo porque assim, a galera que era do aquário de água doce entrou no marinho, eles procuram a família do tangue, que são os peixes que têm a nadadeira bem aberta também, e lembra também a parte de um disco, né? Então, assim, a gente sempre está procurando alguma referência de alguma coisa do água doce, né? A gente que já pulou pro marinho. E assim, ô Leonardo, quando você começou esse projeto, você tinha tudo em mente? Você tinha já noção, ó, esse aquário, eu preciso ter os equipamentos? Ou realmente foi de acordo com o que você foi conversando, foi pesquisando, para chegar hoje nos equipamentos que você tem nele? Ou você, não, já vou comprar porque eu já sei que eu preciso disso? Como é que foi a parte de equipamento que você tem aí dentro? Não, eu não tinha, como eu falo, não tinha ainda tanta noção. Foi a nossa conversa, nosso bate-papo lá na loja, ó, preciso disso, preciso daquilo, e você foi orientando, falando, ó, vai precisar disso, vai precisar daquilo, vamos lá. E aí na verdade compramos quase tudo lá com você. Só não que não comprei com você foi o aquecedor, né, o termostato ali, e o cilindro de CO2. O restante foi tudo lá com você, já praticamente montado. Eu já comprei montado. Foi o que eu falei para você na época que eu comprei. Falei, ó, quero ter o mínimo trabalho possível para montar. Meu trabalho é só Só curtindo. E curtir depois montar e fazer o layout. layout. O É, layout é isso daí meu, eu lembro que você falou mesmo, é verdade. eu quero fazer o layout porque tinha, né, antes do acidente, A gente pode contar aí tinha, depois pra vocês aí o foi boa, o acidente. negócio do acidente foi bom. Eu achei que eu ia ficar doido, mas tudo bem. Foi uns bons meses aí eu ficando maluco. Nossa. Mas o primeiro layout para mim tava bacana. Aí depois do acidente foi já que agora a gente vai arrebentar mesmo, vamos fazer um negócio mais bacana. E aí tem um investimento um tanto quanto alto aí nessa Sim, brincadeira. sim, sim. Galera, a parte do acidente aí que nós estamos falando, esse aquário aqui, na verdade, esse vidro é um novo, né? Tinha um antes aqui e ele trincou, cara. Conta pra galera como que foi a experiência, como que foi um dia antes que você tinha mandado foto pra mim do aquário. Eu tinha. Conta aí. Essa vai ser muito engraçada. Engraçado agora, né? Né? Agora que passou, a gente já brigou, a gente tem que fazer. Já foi. Mas foi. Cheguei no. Vontade do começo quando eu fui comprar. Sim. Passei na loja pra. Nem lembro o que eu fui fazer, acho que é pra comprar algum ração, alguma coisa pro outro aquário. E a gente conversando, batendo papo, falei, putz, já tem um aquário desse tamanho. Ele tava lá na loja. Não, minto, não foi nem esse, foi um outro aquário que tava na Menor, você loja, um queria o pouco menor. menor, Falei, ó, nós queríamos um aquário grande assim. Esse falou, aquele lá saiu assim. tem um aquário que eu acho que vai te interessar. Eu falei, ó, então faz o seguinte, quanto que é? E completo, sem me dar dor de cabeça. Montadinho, pra você chegar lá, instalar e acabou. Ah, valor X, com tudo, com isso, com aquilo lá. Você fez um Orçamento. orçamento com tudo que eu precisava. Eu falei, ó, mas eu posso pagar desse jeito, beleza. E era usado. Bacana, servia pra mim, não era usado estragado, era Zoado, usado né? bacana, madeira bacaninha, tudo em ordem, não tinha nada para fazer. E beleza. Veio, demorou um tempo de instalar, porque o meu horário é corrido, aí não foi culpa de Aham. vocês, culpa é minha, horário corrido. Beleza, instalou tal. Foi isso aí nessa brincadeira uns 2 meses,
montando layout, deixando Se parâmetro da divertindo no água, aquário. se divertindo. A última coisa que eu fiz, que a gente tinha falado, foi, ó, instalei a luminária. Foi. Instalei a luminária. Tá as cores que eu queria, Tá as cores que eu queria, do jeito que eu queria, tá top. Mandei foto, mandei vídeo, falei, putz, meu, obrigado, Manuel, meu, tô me divertindo com o aquário, só tô curtindo. Aí fui próximo do final do ano, próximo do Natal. Fui levar minha esposa para passear, ver umas luzes de Natal numa outra cidade aqui próxima. Quando voltamos, 11 tralalá da noite, entro aqui em casa, minha mulher grita pra mim que a casa estava alagada. A brincadeira foi até umas meia-noite e 40, eu Aqui puxando água. tem mil Tem litros. 600 litros de água. Galera, para vocês entenderem, o aquário ele tá divisor de ambiente entre a sala dele e a sala de jantar. Então, assim, imagina, você chegar, a casa, água descendo pra porta. Não, descendo pra porta. A gente tem 5 cômodos aqui, 6 cômodos. Os 6 cômodos estão alagados. Foi pra Todos. lá. A água foi pra lá. E o melhor, a água estourou pra lá. Do outro lado, o que tem? O meu sofá. Nossa. Não, meu sofá era só água. A mulher não entende. No começo ela me ajudou. Limpou. Bacana. Foi lindo. Vamos. Quieto. Porque ela sabia que eu tava bravo. Ela sabia que eu tava bravo. Falei, vamos limpar. Limpou. O restante dos outros dias, até esse aquário ficar aqui do jeito que tá, eu só tomei xingo. Você acha que quando eu ligava lá bravo era à toa? Olha, que você não viu o tamanho da mulher. Desse tamanhozinho assim, ó. Eu imagino. Galera, a gente dá risada hoje, mas a gente entende a seriedade, né? Até falo esses dias, tava conversando com um amigo, e muitas pessoas falam, eu vou montar aquário, eu vou montar vidro, eu vou montar. Falo, gente, eu não falo que ninguém deve aprender, né? Mas sempre que você for montar vidro, mexer com essas coisas, procura para alguém que já tem muita experiência para te orientar as travas, porque, gente, a trava do aquário foi tão boa que ele trincou no meio aqui, ó. E não quebrou as travas. E não quebrou as travas. Ele só vazou mesmo a água. Ele simplesmente rachou, abriu um pouquinho, saiu toda a água, tanto que eu não perdi nem, tipo, não foi nem os peixes ficaram tudo dentro do aquário. Ele só afastou as Você tem a imagem depois? Depois talvez a gente coloca a imagem para você dizer como que ficou. Novo. Galera, o vidro foi tão bem colado que realmente só o estouro mesmo do trinca e vazou a água, mas assim, não teve caco de vidro no chão. Não, porque teve nada. A gente tem que pensar hoje em criança, né? Casa, por exemplo, você tem um filho, alguém, e aí muitas vezes até ele, se entrar na casa aqui descalço, alguma coisa do tipo, tem que machucar do pé. Então, assim, é muito importante, você que quer aprender a colar, procura uma pessoa de boa índole que já mexe com isso há muito tempo para te orientar, tá? Porque senão o prejuízo é grande, é grande. Não, eu não vou nem falar assim só o prejuízo financeiro, porque daí beleza, a gente trabalha, compra de novo e vida que segue. Mas podia ter machucado alguém. Sim. Se a gente tivesse no sofá e estourado o vidro mesmo e saísse estilhaço, poderia ter tá machucado. Fica bem do lado do sofá, sim. A gente fica exatamente do lado do sofá. E um pouco antes, vamos dizer assim, eu tava com uma criancinha aqui, olhando, ela sentou ali no sofá e ficou admirando, ela passou acho que uma meia hora ali, admirando. E foi esse daí que, se tivesse estourado, tivesse virado estilhaço para lá. Então, assim, realmente é algo bem sério. Um aquário pequeno, talvez, que não daria tanta dor de cabeça, né? Tanto dano. Mas é 600, imagina a pressão que tem aí dentro. Meu Deus do céu. A água querendo sair. Querendo sair, né? Fazendo uma pressão contra. E uma coisa eu posso falar. Desde a hora que estourou, no dia seguinte eu mandei mensagem para você. E uma coisa que fez fortalecer bastante a nossa amizade, que falou que você não é o vendedor, você virou meu amigo. Sim. E a gente conversa como amigo sim. Se trata como amigo. É a atenção do dia que eu comprei até o dia que eu terminei de montar o aquário. Você nunca deixou de me destratar, ou falar mal, ou falar bem. Sempre me tratou como amigo. Sim. E isso fez com que eu falasse para você. Onde você for, eu vou com você. Sim. Isso fortaleceu de verdade, porque assim, galera, é uma coisa que eu penso, né? Sempre pensei assim. Tratar as pessoas como querem ser tratados, né, Leonardo? Eu acho que é o mínimo. Eu acho que as lojas pecam bastante em relação ao atendimento, trata as pessoas como cifrão, engana muito, quer vender ao ponto de enganar a pessoa, tá? Eu sempre falo, o ser humano não é bobo, não.
Você acha que você está enganando ele, você vai enganar ele uma vez só, depois você perdeu, entendeu? Então, assim, eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Emanuel, estourou o vidro. Cara, eu vou chegar de você e falar, se vira. Não tem como, cara. Entendeu? Você comprou com a gente, vamos resolver o seu problema. Entendeu? Então, assim, eu sempre procurei ajudar as pessoas e fazer o que é certo. Então, qual é o certo? Chegamos lá, conversamos com o Tiagão já abraçou também, resolvemos o problema, hoje o Aquário está aqui, hoje nós estamos contando a história dele. Então, assim, galera, é muito importante a loja, né, ter esse feedback, essa postura de não deixar a galera na mão, porque poderia muito bem a pessoa, né, falar, ó, você se vira lá. Briga aí na Não justiça, é? vê o que dá pra fazer. Então, assim, eu acho que aí a gente perde muita coisa, muito tempo, que é o mais importante da vida. Hoje eu falo bastante para as pessoas, todo lugar que eu vou, as pessoas que eu atendi, né, sempre tem um ou outro, né, que não tem como a gente agradar todo mundo, mas aonde eu vou, graças a Deus, as pessoas sempre falam, Manuel, obrigado, você sempre me atendeu bem, sempre nos orientou ao que é certo. Então, assim, aonde eu vou, fico feliz, né? Que a porta da casa está sempre aberta pela minha postura, né? Porque senão, talvez esse Manuel Visita não seria fácil de a gente realizar, não. Né? Muitas portas iriam estar fechadas. Principalmente porque eu sou um cara chato pra deixar Né? alguém entrar na minha casa. Lógico, pô. Na sua casa não tem como por qualquer pessoa, né? É bem complicado pra mim chamar alguém pra vir na minha casa, eu tenho que gostar. Sim. Então a consideração que eu tenho por você é grande, por isso que você entra na minha casa. Não é pelo canal, não é por nada, é pelo amigo que eu fiz lá. Sim. E isso eu acho bacana mesmo. Eu gosto de falar porque são coisas raras hoje em dia. A amizade hoje em dia é coisa muito rara. Sim. E você ter a amizade do cara que tá querendo te vender alguma coisa ali, mas ele foi seu amigo que vendeu alguma coisa. Não, a gente foi amigo outras vezes, quando eu precisei de ajuda, quando eu precisei ligar para você que você não estava na loja, falou, não, deu problema aqui, o que eu faço? E você, não, faz assim, faz assado, não deixou de me orientar de hipótese alguma, como já em outras coisas que não referia ao aquário. Sim. Coisa que você também já ligou, se eu fizer tal coisa acontece? Por causa da minha profissão. Sim. E a gente continua mantendo uma amizade. Sim. Eu acho que isso é o legal, né, do hobby. Eu acho que, meu, eu fico contente, né, mano, de escutar isso, porque isso fortalece pra gente continuar sendo a pessoa que a gente é pra frente. Porque não tem como, eu falo bastante pra galera, cara. Toda casa que a gente vai pra gravar Emanuel Visita, a gente tá indo na casa de pessoas que é amigo, né, mano? E um dia eu quero sair fora dessa bolha de amizade e chegar na casa de pessoas que muitas das vezes não me conhecem ou tá me conhecendo pelo canal, né? Então, assim, eu gostaria mesmo que o Emanuel Visita. Eu tava conversando esse dia num grupo, né, de pessoas. A gente tava conversando, eu falei, cara, eu queria pra Sergipe, pra Fortaleza, pra São Paulo, gravar a história de cada uma. É meu sonho. Isso vai acontecer. Vocês vão ser prova viva disso, que a gente vai estar viajando e contando as histórias. Beleza, galera? Então vamos voltar aqui. Vamos lá. Aí, cara, depois disso que quebrou o aquário, você repaginou. O que você mudou do primeiro layout para esse layout? Ou tá quase a mesma ideia do outro? Não, a princípio o outro eu queria ter feito, que é o que estava lá, um túnel aqui de planta, e ficou um pouco de planta de um lado, um pouco do outro, e era um que eu ia fazer, um layout bem simples, com alguns troncos que ainda está aqui. Esse acho que estava aqui, tem mais uns dois ali que estavam aqui. Depois disso, eu falei, já que a gente Deus colocou que era para a gente melhorar, eu penso assim, foi que eu separei mais, comecei a fazer por dividir. Então, aqui umas plantas são mais altas, pro lado de cá, esse lado aqui eu quero colocar mais planta vermelha, estou acertando ainda a iluminação, aquilo que eu falei para você, mas já consegui fazer com que elas pegassem, que é uma das plantas mais difíceis que tem para pegar as vermelhas. Pro outro lado, umas filamentosas, algo mais eu não sei falar os nomes de cada planta, mas algo menor, assim, mais comprido, porém mais estreito. Então eu meio que dividi. E uma coisa que eu acredito bastante é deixar com que a natureza trabalhe também. Então eu coloquei, não mexo mais. A partir da hora que eu colocar a planta, eu falo assim, agora é a natureza que resolve. Então, isso é muito importante. Essa daqui que eu não vou saber o nome de todas as plantas, mas que eu achava que era uma planta que ia crescer, ia ficar alta,
no final é uma rasteira. Ela tá Puxa, pegando, tá indo pra baixo. ela tá pegando e espalhando pelo aquário inteiro. Deixa que a natureza resolva e ela faz do jeito que ela achar melhor. Sim. Você achou que ela ia subir? Eu achei que ela ia subir e ela começou a virar um Andar. carpete. E aí, quem sabe agora ela não pega em tudo. Então, assim, teve algumas coisas que eu vou fazer, tem algumas plantas que eu ainda quero colocar, mas são poucas agora, bem, é mais esse lado vermelho aqui que eu quero deixar bem fechado. E de resto vai ficar meio que assim mesmo. E você alimenta esse aquário quantas vezes por dia? Uma única vez por dia. À noite eu alimento meus peixes, geralmente quando eu chego do trabalho, e aí é uma única vez. E a temperatura, você deixa quanto? Tá em 20 alguma coisa, não vou lembrar agora exato, mas tá em 27, 28, fica nessa variação. É um aquário muito grande, né? Sim. Acaba Oscilando um pouco. oscilando um pouco da temperatura externa. E aí, então, logo logo vem os discos, então. Logo, logo vem os discos. Assim que estabilizar, que eu parar de mexer nele, que eu parar de colocar planta, assim, não, agora estão todas aí. Porque toda vez que você mexe, você muda o parâmetro. Né? Toda vez que você mexe no substrato, toda vez que você sobe sedimento e os parâmetros mudam. Muda muito. Então é por isso que eu quero esperar um pouco e colocar depois. Deixar dar uma estabilizada. Estabilizada. E fala pra turma, quanto tempo esse aquário tem de montado, hein? Nossa, tem poucos meses, né? Tem 5. Não dá 5 meses, eu acho que. Se tiver uns 5 meses. 5 meses. Galera, pra quem entende de aquário, 5 meses, as plantas desenvolvendo bem, tá? Você olha, você vê a planta crescendo. Isso você vê que realmente o aquário tá estabilizando, tá ficando legal, que é o que eu falo pra galera, né? O Leonardo disse o que eu sempre falo para as pessoas. Para de mexer, gente. Coloca o animal lá e deixa o sistema crescer, desenvolver, né? Eu até brinco, a galera ia na loja para comprar layout, coisa para layout, aí falava assim, será que o peixe vai gostar? Galera, vamos ser sinceros com nós mesmos, né? Vamos parar de enganar a gente mesmo. Ninguém tá montando layout pensando no peixe. Não. A gente tá montando no que o nosso olho quer ver e o que fica bonito pra gente. Tanto é que a gente mexe depois. Isso. Então, ninguém tá pensando no peixe. Nós estamos montando para nós. Então, toda vez que eu for montar o layout, galera, pesquisa, estuda. Hoje nós temos aí a internet com um monte de imagem para você pesquisar layout. Então, você monta o layout que você quer. Para de falar que é pro peixe. Entendeu? Porque a gente não tá. A pessoa, quem menos já tá pensando é no peixe. Nós estamos pensando em nós. Ah, eu gostei desse layout, essa pedra tem que ficar aqui. Por quê? Ah, é porque o peixe vai vir aqui? Não, não é. A gente já tá pensando porque fica bonito aqui, fica. Então a gente monta pra gente. E aí automaticamente a gente coloca o animal lá dentro lá, porque a gente gosta de ver os peixes, mas o layout é pra gente, tá? Então, pra gente que a gente pense no layout legal, vamos ficar com calma, paciência, né? Todo mundo que tem me procurado, a gente tem orientado, aí eu falo bastante. Cara, aquarismo é paciência. Você treinar essa Isso é parte da verdade. vida aí que muitas pessoas hoje não conseguem. Só antes de colocar os peixes, já ficou uns 2 meses só para estabilizar a água, só para poder eu ir entrar com os peixes. Então, assim, é um jogo de paciência, algo que eu não sabia antes, foi devido às nossas conversas, umas pesquisas. Tem que esperar, não tem jeito. Você tem que ter a calma de colocar, tudo tem seu tempo, não adianta você querer atropelar. Hoje tem produto que acelera algumas coisas, mas não dá para confiar 100%. Ele acelera, mas ele não tá preparado, ele só acelerou. Ele só acelerou. Ah, em 24 horas criou biologia o suficiente, tá? Mas e se ela vai sustentar? Ela vai continuar lá. Porque uma coisa é ter, outra coisa é ela sustentar ali. Sim. Então, dependendo da água que você colocar, tiver com mais cloro, vindo da torneira com mais cloro, vai matar as biologias, vai diminuir a biologia pelo menos. Ah, mas eu coloquei o condicionador, não sei o que, tá. Depois que já tá rodando, tem muita biologia ali, vai dar uma desestabilizadinha, mas mantém ali. Agora, no começo, onde está formando, é como se fosse um bebê. Não adianta você querer fazer o bebê sair correndo aí, não vai. Não, é você tem que gatinhar. engatinhar e fazer as coisas um pouquinho. Sim. E falando do layout, é uma coisa que eu aprendi, junto com a experiência, com tudo, escolheu, tá escolhido. Não adianta você querer mudar no meio do caminho, que você só vai gastar dinheiro, gastar tempo, e você não vai chegar nunca no lugar que você quer. Quando eu montei esse a primeira vez,
Eu olhei e falei, eu quero ficar mais ou menos próximo do rio Amazônia. Deixei ali e tal, próximo. Quando eu montei o segundo, eu fui pesquisar na internet e comecei a procurar foto mesmo de fundo de rio amazônico. É mais ou menos eu sigo as fotos que eu fiz. Então é tronco de árvore caído, deixei. Ah, não é regular, não adianta você querer colocar tudo bonitinho, Não, reguladinho, não. ou empilhadinho. Não, É isso que é o bonito da natureza, é mano. deixar É do numa jeito queda que de árvore, cai, você tira uma imagem lá, você tira uma foto de uma coisa, você fala, olha que bonito. Mano, foi um acidente que houve acidente ali é. e acabou. E parece que. Então foi isso. Se você olhar, tem tronco solto em cima de tronco aí, pedaço de tronco. Esse galho de árvore que eu achei, tratei, fiquei enchendo o seu saco para falar como que faz para tratar, e a gente foi tratando. Confesso que não teve muito tratamento, não, deu tempo. Deu os taninos, depois saiu. Saiu, aí coloquei umas coisas por cima da outra, e a única coisa que eu fazia é questão, que aí foi algo que foi programado, foi esse tronco aqui, que era do outro aquário ainda lá atrás do primeiro que comprei com você, e eu fui colocando minuciosamente nos lugares certos as Essas plantas plantas, para cara, eu poder acho, fechar pra ela mim, inteira. pra mim, essas plantas aqui nos troncos, eu acho fantástico. Eu quero montar um aquário só para pôr essas plantas no tronco e montar um aquarinho. Eu não sei se eu vou pôr neon, no pequeno, ou se eu vou pôr camarão na aquaridina. Mas eu vou montar um. Gente, a aquarista não para, Não né? A gente está para. com um projeto aí de ampliar o aquário, né? Dando um spoiler aí. Então, para vocês aí que for me acompanhar, tá? Vai acompanhar a gente aí, a gente vai estar fazendo o passo a passo do aquário de 1,50 m marinho que eu vou montar aí. Beleza? Volta lá, cara. Vamos contar sobre o seu aquário. Senão a gente vai Então, dando nossa, a gente vai, spoiler aí. vai perdendo o rumo. Então, assim, você foi pensando no layout, os troncos você Os foi vendo de troncos, acordo com o rio. isso. É mais ou menos de acordo com a foto que eu fui pegando na internet. As pedras também meio que aleatório. E comecei a perceber que muitas plantas crescem no meio dos troncos, no meio das pedras. Foi aí que eu fui colocando, meio que esse aí foi meio que programado, colocando as plantas bem próximo das pedras, plantando, fazendo as coisas mais próximas para poder ficar mais próximo possível. Pode ver que tem algumas coisas misturadas, que na natureza também não é regular. Não adianta você falar assim, vou colocar essa planta aqui, essa planta aqui, essa Eu planta não aqui, quero que fazer. essa aqui nasça no meio Não, dela. não, esquece. E primeiro que você vai ter mais trabalho tentando separar elas depois do que tentando juntar. Uhum. Eu tô tendo mais dificuldade para querer juntar elas do que para. Agora elas não fazem o trabalho delas sozinhas. Aí eu fui colocando e pesquisando assim, quais plantas que tem. Ah, mas tem planta aí que não tem no Amazonas. Realmente não tem. Mas são próximas daquelas que estão na foto, Sim. de aparência. E aí foi isso que eu fui fazendo. Algumas algas que vai criando no tronco, eu acho bonito. Então é uma particularidade minha. Você vai ver os troncos meio esverdeados. Mas eu vi na internet lá o cara lavando com escovinha. Eu acho que aí é gosto de cada um tem seu gosto. O meu gosto é deixar o mais próximo da natureza possível. Você limpa o vidro. O Eu que limpo o acontecer vidro. lá O que dentro acontecer lá ali dentro é a é o natureza que está se sistema. virando. E é Cara, isso. eu acho que isso deixa mais estável o aquário, né, cara? Isso deixa bem estável o sistema, fica bem mais natural. Aí eu falo assim, cara, o aquarista, ele quer mudar tanto o ambiente que é coisa natural, cara. Alga, limo, sabe? Formar essas coisas, cara, faz parte do ciclo. Mas a gente tá tão chato e a coisa que é natural a gente não quer no sistema. Nós queremos aquário clean e não pode ter uma alga. Fala, gente, cara, é um ciclo que foi criado, eu quero quebrar o ciclo. Não quero isso aqui no meu sistema. A gente está vivendo uma era de uma galera bem Que respeito. uma coisa depende da outra, né? Tem peixe que come alga, tem É, peixe que. E aí é um você vai, é um ciclo, é o que eu ciclo. falo, é um ciclo. Então eu fui colocando mesmo, escolhendo os peixes de acordo com aquilo que vai fazendo. Aqui não dá para ver todos, alguns ficam escondidos. Tem um camarão, daquele. Camarão não, uma lagosta Filtradora, filtradora, que eu acho que bonito está também. perdida em algum lugar aí. Eu comprei faz pouco tempo. Foi o pedido da patroa para ela parar de brigar comigo. E aí ela achou o caminho dela sozinha, tem umas tocas ali, ela achou o caminho dela, fica ali. Raramente ela sai para poder Se alimentar e se sempre alimentar, filtrando, que sempre eu acho que é filtrando. lindo pra caramba isso aí também. É uma coisa que é muito perfeito, cara. Você vê o sistema que parece uma luvinha na mão dela Né? ali.
ela tem 6, 3 cada lado, ela come com essa, ela estica, volta essa daqui, come com essa. Põe só cada meio e fica pegando ali. E vai se alimentando, fala, caramba, cara, que perfeição. Tudo micro que a gente não tá vendo Não aqui, tô ela tá vendo. pegando partículas micro e se alimentando. Isso é muito legal mesmo. Galera, só para abrir um parênteses aqui, nós fechamos uma parceria com o FDMA Filtros. Então você que está precisando de um filtro aí para o seu aquário marinho, para o seu aquário de água doce, para você que tem uma indústria farmacêutica, que precisa de uma água também zerada, filtro de reversa osmose, você pode comprar com o FDMA Filtros, tá? Então, se você usar o cupom Emanuel5, você tem 5% de desconto. Ah, Emanuel, mas eu quero um filtro com projeto. Então liga lá, entre em contato com eles, tá? Liga para eles, eles vão montar um projeto para você ter a sua qualidade de água, para você montar aquilo que você precisa, beleza? Usando o cupom Emanuel5, beleza? Cara, sobre as algas que a galera fica muito questionando, né, cara? Eu acho que nós temos que entender também, existe tipo de alga que não é legal, né? Ter no sistema, mas tem alga que é, quando tá aquelas muito filamentosonas assim, eu também não acho legal. Mas aí existem fatores, né, que a gente estava conversando antes, né, que eu falo, o cara comentou com você, mas é uma coisa que a gente sempre fala. Aquário de água doce, a cor azul em excesso, ela dá alga filamentosa, né? Ela dá É. bastante alga no Aham. sistema e ela é ao contrário do marinho. O marinho ele precisa do azul, entendeu? Já se a gente colocar excesso de vermelho e excesso de verde no marinho, ele dá alga, Dá algo. entendeu? Então, ele é um sistema bem estudado, né, que a gente fala por conta disso. A gente tem que tomar muito cuidado que qualquer vacilinho de cor, assim, que a gente fala, né, porque a gente olha as plantas, você pega a luminária de plantado específica que os caras montam, se você olhar a cor que dá na planta, e você olhar qualquer planta no sol, você vai ver que dá a mesma coloração. Porque os caras estudaram sobre isso para ter a coloração exata que a planta precisa, né? Então, assim, ele tava falando isso no início para mim. Ele falou, mano, tô tendo um problema de alga aqui. E o cara explicou para ele que foi por conta da luz azul. Por isso que, né, eu acabei falando Não. aqui para vocês que talvez pode ser a dúvida de Pode alguém que ser tá montando isso. um plantado aí, né, Ou cara? erro de alguém, né? Daí eu acabei colocando aquilo que você vê, nem tudo você vê na internet. Vale a pena. Funciona para você, Funciona né? para você. Então eu montei a luminária, coloquei as cores que eu achava que ia bem e coloquei um tanto de azul. Eu vou tirar, deixar só uma lâmpada azul no meio, que é para dar um contrastezinho nas Pra cores dar dos uma quebrada peixes, para dar uma no branco, quebrada né? no branco. E as duas, azul da ponta, eu vou trocar por vermelha, que vai fazer mais sentido para as plantas. Sim. Cara, chegando na parte final, você tem alguma mensagem para deixar para a galera sobre aquário? Uma dúvida que você tinha e ajudou você, você pesquisou, não encontrou? Então deixa uma mensagem para a galera aí, alguma dúvida que talvez, que nem a gente acabou comentando da parte da luminária. Uhum. Se tiver alguma coisa aí de algum erro que você cometeu, que você não achou na internet, que você teve que aprender corrigindo, que talvez a sua dúvida é a dúvida de alguém que está assistindo lá. Uma coisa que eu aprendi é deixar a natureza seguir o rumo dela. Isso nenhum canal eu achei falando. Todos eles, pelo menos a maioria que eu vi, pede para tá toda hora ali olhando o pH, que não é aquela coisa maluca, não tem essa necessidade, assim. Você tem que controlar sim, você tem que manter em ordem sim, mas não precisa ter essa paranoia de chegou em casa todo dia, você tem que medir, você tem que fazer. Deixa com que a natureza faça o papel dela também. Poucos canal fala, você não pode ficar mexendo, não pode ficar, principalmente no substrato, ficar cavando, trocando tronco de lugar. Isso não ajuda o aquário, você desestabiliza muito. Isso foi o que eu aprendi meio que na raça, errando e acertando. E hoje eu consigo entender que quanto mais a natureza trabalhar, melhor fica o aquário, mais bonito ele vai ficar, mais saudável ele vai ficar. E recado, assim, tipo, é um hobby que custa um certo valor, sim. Aí vai depender do bolso, mas tem para todo mundo. Você pode ter um aquário pequeno que é tão bonito quanto um aquário gigantesco. Importante te fazer feliz, importante é você ser feliz com aquilo que você tem. Não adianta eu querer ter algo que talvez eu não consiga também, porque manter
Depois que está pronto, está rodando, manter não é tão caro. Mas para chegar lá, para chegar num, eu disse que o meu nem é tão assim, tem aquário muito mais caro, muito complicado aí para mexer. É ser feliz com aquilo que você tem. Seja feliz com aquilo que você tem, com o que você pode ter. Eu demorei muito para entender isso também, é algo que eu queria sempre mais e mais e mais, que o hobby acaba te jogando para essa coisa, eu quero mais peixe, eu quero mais. E também não é saudável você encher o aquário de peixe, que é algo que eu aprendi com o tempo. Tem lojas de aquário que falam assim, num aquário de 50 litros cabe 60 peixes. Isso eu já escutei. Não é algo que eu estou jogando no ar. Por quê? Porque o cara quer vender mais e aí É fica lógico. morrendo um monte de peixe, você não sabe do que está acontecendo. Então, assim, procura alguém bacana, um profissional que te respeite, que vá falar para você, ó, nesse aquário cabe tantos peixes. Não é porque cabe 10 peixes que você vai colocar 10 peixes grandes, 10 peixes de tamanho exato. Ah, mantém isso aí. Essa é a parte que você tem que manter. De resto, seja feliz. O hobby é para todo mundo. É. É muito bacana. É o que me desestressa, às vezes, no meu trabalho. Eu chego aqui, sento na minha mesa, fico assistindo meus peixes nadar. E É uma paz, né, cara? é o que É traz. uma paz. Eu falo que é um pedacinho da natureza dentro da minha casa. É isso aí. É isso aí. Logo, logo eu vou ver se convenço ele no marinho, galera. Não. Quando Vamos, aposentar. vamos fazer com Não que tenho ele, que tempo ele para monte o isso. marinho para ele ter um pedaço do oceano em casa. Não tenho tempo para isso. Não dá, eu não tenho tempo para isso. Requer um tempo que eu ainda não Bastante, tenho. bastante. Não dá. Marinho não é brincadeira, não. A gente tem que realmente, ele não aceita erro, não. Não. É um aquário que se bem. Galera, o Leonardo disse uma frase aqui e eu sempre falo para todo mundo: paciência. Outra coisa, galera, você que está montando aquário, cuidado. Você é um alvo muito fácil para o lojista, para eles ganhar dinheiro na sua custa. Vai te empurrar um monte de produto, um monte de coisa para você que você muitas das vezes não vai usar, tá? Então, vê bem, pergunta para algumas pessoas que já tem grupo, que tem aquário, o que ele usa, por que ele usa. Porque se você for numa loja, dependendo, a gente está conversando aqui lá, de pessoas que não têm um bom atendimento, vamos dizer assim, Não. né? Mano, o cara vai empurrar para você um monte de coisa que você não precisa, tá? Você não precisa. Então, procure certinho uma loja de confiança, tá? Para que você monte seu aquário e ele te traga paz, tá? Eu acho que é uma das coisas que eu converso bastante com as pessoas. Se o aquário tá dando para você um estresse, desmonta, porque ele tem que te dar paz, cara. Tem que te dar prazer, ele tem que te dar sabe, alegria. Falar, agora eu vou lá em casa, lá eu tenho que mexer no meu aquário, cara. Desmonta, porque Não é pra, não é para você. às vezes Não, não é que não é para você, não é para você nessa hora. Eu falo que, eu gosto, então tá. Mas qual é o tempo da sua vida que você vai dedicar àquilo que você gosta? E não é só no aquário, é tudo que você for fazer na vida. Se eu gosto disciplina, muito né? de alguma coisa e eu não tenho tempo para curtir essa coisa, não adianta, você pode gastar rio de dinheiro, você pode fazer o que for, não vai te dar o prazer que realmente precisa. Então, eu gosto de falar muito assim, o aquarismo me trouxe bons amigos, trouxe pessoas bacanas, não é, tem outras lojas que eu compro também algumas coisas que são pessoas boas, são pessoas honestas, que eu vejo que tem bom atendimento, tem uma boa que explica. Então não, a gente está falando aqui de loja que empurra, mas tem muita loja também. A maioria são pessoas boas, Sim, são pessoas de boa índole. E é uma coisa muito bacana que o aquarismo me trouxe foi alguns bons amigos. é isso aí, galera. Então, para você que chegou até o final aí, galera, né, desse bate-papo, obrigado, Leonardo, mais uma vez. Imagina. Agradeço você por abrir a porta da sua casa e compartilhar a sua história. Vamos deixar uma galera, uma mensagem aqui. Vamos colocar Sumatra. Então, hashtag Sumatra para nós sabermos que você chegou até o final, tá bom? Como eu sempre falo, galera, Emanuel visita. Se vamos brincar de Deus, vamos brincar direito. Abraço.